Voltamos com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8 do SBT. Mais uma vez, muito obrigado de coração pela audiência, né? Temos que agradecer, né? Afinal de contas, não fosse a sua preferência, o seu carinho, né? A sua audiência, não haveria programa, né? Então, sinta-se como parte integrante do programa. Você é minha amiga, você meu amigo. Tem gente até que nem gosta muito do apresentador, mas gosta do conteúdo do programa. A gente agradece de coração por isso, né? Isso mesmo. E tem gente que gosta do apresentador e não gosta do programa. Tem gente que gosta do programa e não gosta do apresentador. A gente faz questão de tentar agradar a todos. Claro que ninguém vai conseguir isso, né? Nem Jesus conseguiu. 10% da população mundial não acredita em Deus, né? Mas a gente faz aqui com muito carinho para vocês, de um modo geral, tá bom? Muito bem, uma dica aqui de alimentação antes de começar a entrevista. Você que ainda não conhece o restaurante vegetariano, não perca tempo. Vai amanhã mesmo. Ele funciona de segunda a sábado, a partir das 11 da manhã, 10h30, 11 horas, restaurante Saúde e Vida, na rua Guilmar Santos, no Bosque, bem próximo ali à Igreja Batista do Bosque. Tá? A minha amiga Franteles, Francisca, né? Mas para os íntimos é Fran. Ela optou por vender saúde e qualidade de vida para você. Vá lá, faça uma experiência e você vai mudar para valer, vai ter mais qualidade de vida, vai viver mais, tá certo? Muito bem, e pagar menos, é o mais importante. Eu tenho o prazer de conversar agora com a professora Naira Colombo. Ela é coordenadora de ensino médio da Secretaria Estadual de Educação, professora universitária, licenciada, está aí também a serviço do Estado. Seja bem-vinda, professora, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Obrigada. Tudo prazer bem. recebê-la aqui no programa. Igualmente, é um prazer vir aqui. A professora Naira, gente, para quem não sabe ou não lembra, é uma dessas pessoas que veio do interior e venceu através da competência, da persistência, da dedicação. Sendo madureirense, veio aqui na capital e conquistou seu espaço, né, professora? Sim. Meus alunos vão adorar ouvir isso, porque eles sabem que eu digo sempre, por onde estou, que sou de Sena Madureira. Faço questão. Aliás, como eu falei em off, a Sena Madureira tem uma turma assim abusada, né? No bom sentido, né? Muita gente boa, muita. Temos até um colega que é professor, é diretor de ensino lá na Universidade Federal do Amazonas. Ele saiu daqui e foi lá para o Amazonas, brilhar lá, no campo educacional. Gilson é jornalista também. Monteiro, Gilson meu Monteiro. primo. Olha aí, ó. A minha família Ainda bem que eu falei é bem cheia dele, de né? professores. O Gilson, de fato, é uma pessoa que foi para o Amazonas e venceu, é verdade. Doutor Alain Areal, saiu de Sena Madureira, formou-se no exterior, voltou aqui, é médico. Verdade. Pré-candidato a prefeito, tomara que ele ganhe a eleição lá. A prefeitura precisa mudar para melhor. O Alain é muito bom. Né? Gente fina, né? Gente uma pessoa assim finíssima. maravilhosa. Verdade. Muito jovem ainda assim como a senhora. Muito jovem, da minha época de escola, estudamos, não na mesma sala, mas frequentamos as mesmas escolas juntos. Que bom. O novo acordo ortográfico agora é para valer, não tem mais para onde correr, né? Agora, diretora? como a gente costuma dizer, é do Vera. Começou. Adiaram demais já, não foi? Adiaram, foram 7 anos de adaptação, né? Até 1º de janeiro de 2016. Então, há 5 dias o acordo ortográfico está valendo. Um pequeno histórico aqui, antes de começar a entrevista para valer com a diretora. Olha só, o novo acordo ortográfico da língua portuguesa passou a ser obrigatório a partir do dia de 1º de janeiro, ou seja, há 5 dias. A novidade passa então a ser cobrada também nos currículos escolares. É por isso que a gente vai ter a conversa com ela. A regra altera definitivamente verbetes de 7 países lusófonos, como o intuito de unificar regras do idioma. Uma dica é buscar materiais de consulta utilizados, bem como utilizar versões recentes de corretores de textos na internet. O acordo foi elaborado em 1990 e está em vigor desde 2009, quando se iniciou a fase de adaptação. A reforma não atinge todos os países da mesma maneira. No Brasil, por exemplo, são 2.000 palavras que serão alteradas, ou seja, 0,5% do total. Já em Portugal, cerca de 10.000 verbetes foram utilizados, atualizados, digo. Expressões como óptimo e ação vão ser grafadas como aqui, ótimo, isso mesmo, e ação, aproximando-se da língua oral comum, ou seja, nada de o P e C sem a necessidade, né, professor? E aí? A senhora concorda com isso ou não? Bom,
De fato, o acordo ortográfico é bem antigo, né? O nome é acordo exatamente porque foi uma reunião entre os países lusófonos de língua portuguesa, com exceção de Timor-Leste, que passou a integrar esse grupo de países só em 2004, quando da sua independência. E aí o Brasil teve seus representantes nessa reunião, precisamente dia 12 de outubro de 1990, né? Dia da Criança. Dia da Criança. E para a gente do Brasil também é uma data importante, né? Claro. E aí, depois de um tempo, por conta de desencontros, né? Falta de tempo, enfim, condições mesmo diplomáticas, o acordo só veio a ser efetivado em 2009, embora ele tenha sido assinado em 1990. E aí, são 8 países de língua portuguesa. Como você bem disse, as mudanças aqui no Brasil não são significativas a ponto de deixar todo mundo com muito medo. São mudanças que dizem respeito apenas à escrita, nada mudou na maneira que se fala, né? Continuamos falando do mesmo jeito. Às vezes as pessoas dizem, na fala, na verdade o uso do trema que caiu, nós, né, as pessoas mais antigas, eu acho que ainda da década de 30, 40, usam expressões com o som do trema, claro, né, mas não é o caso das pessoas que estão hoje na escola, dos jovens, das crianças que estão na escola, precisar se adaptar a isso. Então, o uso do trema caiu, o hífen mudou em algumas situações, muito poucas, né? São regras fáceis de aprender. Se você perguntou se eu concordo, o objetivo do acordo foi unificar os países que falam língua portuguesa. É verdade que é impossível dizer que lá em Portugal, ou lá em Timor-Leste, lá em Guiné-Bissau, aqui no Brasil, Moçambique, enfim, esses países têm as suas características muito peculiares, claro, né? Claro. Baseado na sua cultura, no seu contexto cultural, econômico, social, geográfico. Não dá para dizer que vai ser igual. Pode haver dezenas de acordos, mas vai continuar havendo, né, diferenças. Professora, se a gente analisar bem, saindo um pouco só da questão educacional, que é bem a sua área, se a gente analisar em outros aspectos, chegaremos à conclusão, não sei se a senhora concorda comigo, que o Brasil está assim, meio que isolado aqui na América, né? De intrusa, né? Porque nós somos diferentes de todos os países, né? Nós somos diferentes porque nós somos colonizados de maneira muito diferente, específica. Totalmente, você imagina, né, o que é ter um país cheio de índio e chegar um monte de europeu e de repente ver que aquela mistura já era tão mesclada, já era de fato uma mistura muito grande, mais ainda vieram os africanos, né? Misturou tudo e deu a gente. Então, só podia mesmo ser, além da localização geográfica, é o único país aqui da América do Sul. A gente está no meio do turbilhão espanhol aqui, né? Exatamente. Em que também há um acordo nos países de língua espanhola para que eles tenham uma uniformidade naquilo que se escreve. É muito mais do que nos países de língua portuguesa. Nós estamos tentando, né? A nossa língua portuguesa, ela é muito diferente da língua portuguesa europeia, porque o primeiro acordo ortográfico, lá no início do século XX, há mais de 100 anos, que Portugal propôs, que é o país, né, que deu origem a essa língua, não foi aceito aqui no Brasil. Então, a gente meio que ditou as nossas próprias regras. Entendi. A nossa língua é diferente. Portugal é muito tradicional. Lá eles não chamam mouse de mouse do computador, eles chamam de rato. Porque eles resistem aos estrangeirismos, às novidades. Eles são muito fiéis à língua. Se a gente analisar bem, o pessoal gosta muito de usar o futebol como uma linguagem que é mais conhecida, né, mais popular. A gente assiste a um jogo, a um gol, narrado por um narrador português e outro pelo brasileiro mesmo, você vai ver, olha, a diferença é grande. Primeiro, em alguns, lá, por exemplo, o marcador lá é o cara que faz o gol. Sim. O marcador aqui no Brasil é o cara que vai para a marcação, sim, que vai evitar o cara fazer o gol. Aqui nós chamamos o cara que faz o gol o artilheiro. Lá a gente chama escanteio, córner, lá aqui debaixo das pernas do jogador, lá debaixo da saia. Quer dizer, é meio complicado. A bola para eles não é bem a bola, né? E os demais países de língua portuguesa, com exceção de Portugal e Brasil, falam o português de lá, de Portugal, o português europeu. Isso.
Né? Só o Brasil fala esse português. Uma confusão. Nós somos exclusivos. Há quem diga que nós temos o nosso próprio idioma. Sim, falamos há quem diga brasileiro? que há vários idiomas dentro do próprio Brasil. Já que a gente vai para o sul, nordeste, centro-oeste, sudeste, norte e se vê, né, numa mescla de situações. Daí a gente volta para o acordo. A ideia do acordo é exatamente que, pelo menos na escrita, as coisas sejam iguais. Aí tem a questão dos dialetos, aí complicam mais ainda. Exato. Né? Dizem que o sul, né, tem uma língua tão específica que a gente não compreende. E é verdade. Nós temos alguma identificação também com os nordestinos, né? Talvez. Muitas coisas pela colonização, iguais, né? Que veio. Se a gente pensar que dentro do próprio estado do Acre há diferenças, lá em Cruzeiro do Sul, aqui em Rio Branco, existem palavras muito diferentes, porque a herança de Cruzeiro é muito amazônica também, né? Então há muita diferença nisso. Pois é, no Acre tem isso, né? Essa diversidade do Brasil proporciona isso. Algumas expressões que a gente ignora que em outras regiões aí do Acre são usadas normalmente. Mas, professor, afinal de contas, isso significa muito para a qualidade do ensino? Não significa muito naquilo que o aluno precisa aprender, porque mudou, como você disse, 0,5%. E esse aprendizado, esse tempo de adaptação já vem desde 2009. Então, eu acho que pelo ler, pelo conhecimento do texto e não pela aprendizagem da regra, é muito mais fácil você se apoderar, se familiarizar com aquilo que mudou. Na escola, de fato, no concurso público, no Enem, nas escolas, sejam elas públicas ou não, os professores já devem, a partir de agora, elaborar suas provas, seus trabalhos, escrever, levando em conta a ortografia, né? A mudança ortográfica, porque se não o fizer, é considerado erro. Agora é. Né? Então, se a gente pensar que o nosso alfabeto, que tinha 23 letras, agora tem 26, porque K, Y e W fazem parte, né? Oficialmente, embora a gente já usasse, a gente precisa levar isso em conta, levar isso para o aluno. É necessário que o aluno tenha consciência dessa mudança. Né? Dentro da disciplina de língua portuguesa, isso vai significar, claro, um preparo. O professor precisa estar ligado neste tema para este ano, para que o aluno também se ligue. Os concursos públicos podem se tornar mais difíceis agora. Sim, sim, porque todos vão ser elaborados esse ano, agora já é obrigatório. Com certeza. A atenção aos nossos colegas editores de política, repórteres, colunistas. A palavra assembleia, por exemplo, não tem mais o Não tem, porque caiu o acento do ditongo aberto na palavra paroxítono, ou seja, quando o ditongo é na penúltima sílaba. Em compensação, que é ei, né? Assembleia. Isso, assembleia. Compensação, céu, por exemplo, continua com acento. Porque é uma palavra oxítona. É de única sílaba, né? A última é mais forte. Tá. Aí tinha uma outra confusão que o pessoal fazia que não tem nada a ver com acordo ortográfico. Foi uma modinha que inventaram aí, querendo mudar o termo acreano, que é original, para o acriano. Ainda bem que não pegou muito, né? E aí? Não pegou, embora esteja correto, mas a Academia Acriana de Letras, a professora Luísa Lessa, que é a presidente atual da Academia, faz uma defesa, né, levando em conta a tradição acreana do termo. Né? Há quem use, mas... Enfim, há essa resistência. A senhora particularmente prefere o acreano ou o acriano? Eu sou bem livre em relação às escolhas. Não estando errado e eu podendo usar, eu uso qualquer um. O importante é sermos acrianos. E isso não vamos deixar de ser, né? Claro, com certeza. Professor, o que mais muda aqui, por exemplo? Então, as provas, as novas provas, os livros didáticos já estão aí. Os livros didáticos, eles tiveram um período entre 2012 e 2014 para se adaptar. Então, o Programa Nacional do Livro Didático, né, promovido pelo MEC, já está adaptado.
Os materiais, a gente vê muito aquele intuito de vender, de ter um material atualizado. Os cursinhos, os pré-vestibulares, os sistemas apostilados já vêm desde 2009 com essa mudança. Por isso, talvez seja mais fácil para o estudante. O que pega a partir do dia 1º de janeiro deste ano é mesmo a obrigatoriedade, porque até ano passado você usava assembleia, como você citou, com ou sem acento, estava correto. Né? Você justificava, de acordo com o acordo ortográfico ou em desacordo com o acordo. Agora não, agora a gente perdeu toda a chance de optar. Agora a gente precisa saber, além dessa mudança de acentuação, nesses ditongos, nas palavras, o trema não existe mais, né? O uso do trema, não existe nenhuma palavra de língua portuguesa, claro que com exceção dos nomes próprios, a grande modelo, né, Gisele Bündchen, o nome dela não vai deixar de ter trema porque ela é brasileira, né? É um nome de origem, acho que é alemã, né? Então, não muda. Mas muda o uso do hífen, por exemplo. Né? Qual é a regra básica agora? Existem duas regras básicas que a gente tem que levar em conta. A primeira, as palavras que não tem hífen, que não tem. Primeiro, quando a segunda palavra começa com R ou S, aí a gente dobra, por exemplo, autorretrato. Isso. Não tem hífen, tem 2 R's. Dobra o R da segunda palavra e fica uma palavra só autorretrato. Né? Telesala, são 2 S's e sem o hífen. A exceção é quando a primeira palavra termina com R. Lava Jato, que é a palavra mais usada agora. Termina com vogal, é a segunda regra. Então, tem hífen. Tem hífen na Lava Jato. Não tem hífen, termina com E, com vogal. E se o advogado disse, olha, o meu cliente foi incluído na Lava Jato, com hífen, agora tiraram o hífen. Como é que fica agora? Pois é, a gente precisa pensar assim, o português brasileiro ele é cheio de regra e cheio de exceção, né? Então tem sempre uma exceção para ser estudada. A gente precisa... Aquela regrinha, por exemplo, o S entre 2 vogais tem um som de Z. Se tem um som de Z, para que colocar o Z entre 2 vogais? Se o S entre 2 vogais tem um som de Z. Os nomes próprios, por exemplo, meu Menezes é com Z. E aí tem uma corrente... Mas já existe Menezes também com S, que segundo a gramática é o correto. Assim como Luísa, Luiz, né? Isso. Luiz com Z, Luísa com Z é considerado errado gramaticalmente. Escuta, professora, a senhora que é especialista no assunto, só para encerrar, como é que a senhora analisa, olha só, um texto literário tem uma regra básica, um texto jornalístico, como eu falei em O, outra. Um texto, digamos assim, jurídico, outro linguajar. E aí? E aí que com a mesma língua? É a mesma língua, porém, cada profissional, cada um de nós pretende atingir um público diferente. O jornalista tem o seu público, o jurista tem o seu público, o professor. Você pode ter certeza que eu sou professora de português, mas lá em casa eu não falo como eu estou falando aqui. Não é? É mesmo. É verdade. Porque cada um de nós se comporta de acordo com a situação de comunicação que está. Tem isso também. Embora eu compreenda as regras, né? Nem todas, porque a gente erra e erra muito, né? Mas eu compreendo também que em cada situação de comunicação a gente precisa se adequar. E as profissões Mas, são professora, assim. será que tem pessoas que chegam ao cúmulo, digo, de ter vergonha de falar correto? Sim. Para não se destacar? Para não se destacar porque é consenso o errado. É consenso errado. É igual você dizer... Aí é o fim, né? Eu vi ela. Eu vi, né? Não, o vi. Aí a pessoa olha para ti e diz, nossa, como você está metido, né? Como se falar corretamente, escrever corretamente fosse sinônimo de altivez, de soberba. É só o correto. Verdade. Conversei aqui com a professora Naila Colombo, coordenadora de ensino médio da Secretaria Estadual de Educação. Professora, foi um prazer tê-la conosco. Caso Igualmente. queira acrescentar algo, fique à vontade. Só quero dizer que o estudo das regras gramaticais, ele se dá de modo muito mais facilmente quando a gente tem o hábito da leitura. Então, ler é a melhor aprendizagem. Ler é a melhor forma de, ao invés de você decorar regras, a leitura te traz isso.
Ao invés de decorar, aprende. Né? Exato. Foi um prazer. Igualmente, obrigada. E olha, depois dessa a gente encerra o programa, né? Depois dessa aula de português, de língua portuguesa dada aqui gratuitamente. Olha, essa palavra engana muita gente, né? É gratuito, gratuito, gratuito. Que é o correto. Gratuito é errado, né? Mas se a gente for falar gratuito, o cara diz, olha, está querendo aparecer. A senhora já imaginou, nós chegamos, né? É igual trazido, né? Trazido. Nossa, se eu soubesse eu tinha trazido. Aí a pessoa acha que é trago. Não é, é trazido. Ah, se eu soubesse eu tinha pegado. Isso não é pego. Não existe. É complicado, né? Muito complicada a situação. Português não é fácil. É igual ao outro. Não, eles estão se degladiando, que não existe, né? É degladiar mesmo. Oh, para mim é um privilégio entrevistar. Não existe privilégio, né? Nem feminino. Olha aí. Complicada a situação. Acho que os responsáveis então, pela elaboração da língua portuguesa imaginaram o seguinte: para que simplificar se podemos complicar, né? Só para acrescentar, se é que é possível, os 2 representantes do Brasil na reunião do acordo ortográfico foram o Antônio Roais, que é um dicionarista, e a Nélida Pinhon, que é uma escritora da Academia Brasileira de Letras. Um dos melhores dicionários, né? Então daí a gente tira, né? A nossa tradição vem daí. Os também. Representantes, né? Muito bem, a gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um bom programa para você. Boa noite e bons sonhos. Valeu!